Só já deu start aqui na gravação de hoje, tá? Vamos compartilhar aqui a tela. Então, pessoal, na aula anterior a gente iniciou, né, com a teoria preliminar e sobre segurança, né, do trabalho, né, que faz parte do universo, né, da segurança do trabalho, a segurança em eletricidade. Nós falamos e até acessamos, vamos acessar novamente aqui, né? O site do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ele tem, o próprio nome já diz, né? Ele é um ministério aí, né? Eu até fiz um adendo aí antigamente. Ele ficou cerca de uns 2 anos, mais ou menos, como secretaria especial do Ministério da Economia, né? Só que ele voltou, né? Ano passado ele voltou novamente a ser o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Ele era uma Câmara Especial. Ok. E aí, na aula anterior, a gente, né, além de fazer essa introdução aqui, a gente já até analisou o questionário, né, a primeira atividade. Nós tivemos sorte porque essa UC, geralmente, ela é bem rápida, né? Tem algumas UC, tipo eficiência energética, gestão da manutenção, são Cs e tem poucas horas, né? Um quantitativo de hora pouco. E dependendo do dia, né, que cai aqui a aula, às vezes eu mesmo tenho uma turma aqui que segurança e eletricidade só vai ter uma aula, né? Teve outra que tem só tiveram duas, né? Então eu tive que gravar aula extra e fornecer para eles. Então a gente teve a sorte que na aula passada, né, a gente já falou da teoria, né, inicial e, e de quebra já aproveitou para analisar o questionário, tá? É, Aí lembrando, né, que você vem aqui no Ministério do Trabalho e Emprego, você vem aqui na NR10, isso aqui é o preâmbulo aqui para o técnico de segurança do trabalho, né? O técnico de segurança do trabalho, ele tem que ter o domínio de todas essas atuais aqui, ó, 38 NRs, né? O engenheiro de segurança do trabalho, eu comentei, né, que eu sou engenheiro de segurança, tem que ter o domínio dessas áreas aqui, em especial, né, a NR10, já que é a minha área, né, a primeira formação é de engenharia elétrica. Então, geralmente, a NR10, ela está encapsulada nesse curso de vocês aqui na UC6, né? Segurança em Eletricidade. Igual eu comentei aí na aula passada, deixa eu até testar o áudio aqui rapidão, pessoal. Eu tinha esquecido de testar. Ah, não, tá, ele tá ok, tá fluindo ok aqui. Deixa eu voltar aqui a compartilhar. Então, aí lembra que eu comentei que existe uma UC que geralmente no curso de engenharia elétrica é chamada de Introdução à Engenharia de Segurança do Trabalho, né? Nós temos lá também introdução à ciência da computação, né? E, inclusive, né, a parte de programação. Então, na parte de engenharia elétrica, nós temos muitas UCs aí de disciplinas aí de introdução também. Nós temos a introdução à engenharia da automação, né? E assim, a nossa área é bastante ampla, pessoal. E daí nessa o C, tanto a introdução de engenharia de segurança e a C de vocês aqui do curso de eletrotécnico de segurança e eletricidade, ela engloba a NR10, né? Na NR10 tem dois documentos aqui fundamentais. Tem a NR10 em si, né, que a gente até baixou na aula passada. A gente baixou um volume dela aqui na aula passada mais atualizado. E tem também o manual de auxílio na interpretação dela. Eu vou até baixar ele também, pessoal,
jogar já na sala de vocês. É porque assim, teve uma turma que eu tive a oportunidade de também falar um pouco dele. Ó, a planta. Ixi, eu coloquei. Eu baixei foi o errado aqui, tá, pessoal? Isso aqui era a tarefa que eu estava corrigindo. Deixa eu baixar aqui. Bom, era para ter baixado aqui o. Deu uma mudada aqui, pessoal, rapidão aqui. Ah, aqui ficou aninhado aqui, ó. Agora sim, agora deu certo. Aqui, ó, manual de auxílio, ok. Então, a diferença é que assim, na NR10, aí lembra que eu falei que, né, o pessoal da elétrica aqui tem que ficar de olho aqui nessas normas, como se diz, tem que comer com farinha. Esses itens aqui da NR10, geralmente você faz um curso aqui, ó, lá no anexo 3, ele fala sobre treinamento, né? Então, toda empresa que você for entrar, né, for a primeira vez, por exemplo, você tem que ter esse curso. Geralmente é a empresa que fornece ele para você. Então, ou você vai ter esse curso lá na empresa, ou então ela vai enviar você ou aqui para o Senai, ou para um centro de treinamento aí, né? Um local onde tem o NR10, ou da própria empresa, né? Vai disponibilizar, pelo menos tem que ser um engenheiro eletricista, né? Ou um eletrotécnico, alguém ali, né? Que seja o professor e também tem que ter um responsável técnico, ou seja, tem que ter um engenheiro, aí sim é um engenheiro que assina por esse treinamento. É igual aqui, ó, se aqui eu estou na qualidade de professor, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro de segurança do trabalho, né, futuramente engenheiro de software. Mas, assim, eu estou aqui na qualidade de professor. Mas existe um engenheiro eletricista que ele assina aqui pelo Senai, pela instituição, né? Como engenheiro, ele é contratado como engenheiro eletricista e ele é o responsável técnico por todo e qualquer treinamento. Quando fala treinamento, no caso de NR10, o CEP que é ministrado aqui, né, para o Senai e para os seus clientes, né? Seja para os alunos do curso regular, seja, né, para turmas empresariais, né, ou clientes mesmo. Então, esse aqui, ó, ele tem uma carga mínima de 40 horas, né? Então, ó, se você é eletricista, se é eletrotécnico, se é engenheiro eletricista, você tem que fazer esse curso. Mas, professor, mas você não falou que fez esse aí, inclusive, eram 33 na época, né? Hoje são 36. Eram 33, eu fiz todos eles aí, né? A carga horária na minha graduação, né? Mas é obrigatório, né? É porque assim, assim como vocês têm aqui o sistema elétrico de potência, lá na graduação em engenharia elétrica, a gente estuda sobre sistema elétrico de potência, só que com cálculos, né? Um pouco mais aprofundado. Esse curso de NR10 e o de CEP, eles são só cursos básicos, né? Para o pessoal que estuda, que trabalha, né, na área da elétrica, principalmente o eletricista, né? Poder estar ciente, né? Aqui no anexo 3, né, mostra a carga horária. Para NR10, né, a primeira vez que você faz é 40 horas, né? Já a segunda vez, terceira, quarta, né, as reciclagens,
já é uma quantidade de horas menor. Geralmente é 24 horas, 20 horas, mas assim como tem a quantidade de hora aqui para o curso básico, tem para reciclagem? Não. A reciclagem, pessoal, em muitos cursos de NRs, né, por exemplo, de máquinas e equipamentos aí, eles recomendam 8 horas, né, o mínimo de 8 horas, mas esse daqui ele pode levar até 40 horas, mas ele pode até ter 1 hora. Vamos supor que uma nova tecnologia apareceu e agora eu tenho um óculos, né? Um óculos aí de realidade aumentada, que eu, usando esse óculos, eu consigo ver o circuito elétrico, eu consigo ver o campo eletromagnético. Aí essa nova tecnologia requer um treinamento, uma reciclagem. Daí eu vou voltar, né, ou lá na empresa, né? A empresa vai apresentar a empresa que você trabalha, ou ele vai contratar alguém, o Senai, por exemplo, e vai dar esse treinamento de 1 hora, por exemplo, para ensinar a usar esse novo óculos, já que houve uma alteração aí, né, na norma, para que você saiba dessa nova atualização, né, dessa nova exigência, que é esse óculos de detecção de tensão com realidade aumentada. Beleza? Então é mais ou menos assim que funciona. Primeira vez 40 horas, segunda, terceira as reciclagens, né, elas acontecem de 2 em 2 anos, caso não tenha uma atualização igual essa que eu falei, você não tem um afastamento por mais de cento, não, 90 dias, 3 meses, né? Se você se afastou da função por mais de 90 dias, você vai ter que fazer a reciclagem novamente, né? Isso se for antes dos 2 meses, né? Mudança de regras, né? Uma nova atualização. Ou tiver acontecido um acidente. Aconteceu um acidente e ele é de natureza elétrica. Eu fiz o curso, sei lá, cerca de 4 meses, mas mesmo assim aconteceu um acidente. Então, é prudente que eu faça, né? Foi um acidente ali, assim, o grau de risco dele não foi grave, mas foi relacionado à instalação elétrica. Então, eu vou ter que repetir, né, fazer essa reciclagem de 20 horas, de 24 horas, mas ela é até 40, viu, pessoal? Necessariamente não tem que ser as 40 horas. 40 horas é a primeira vez que você faz. Tem o outro curso, que aí muitas pessoas confundem, achando que é outra NR, né? Por exemplo, NR11, NR12, não. Esse outro curso, ele ainda está no anexo 3 aqui, ó. Ó, o primeiro curso são 15 itens. O segundo curso é o curso complementar da NR10, só que geralmente o pessoal chama NR10/CEP, ou o curso de CEP. Novamente, 40 horas, e até onde eu sei, esse daqui não precisa fazer reciclagem. Mas por prudência, muitas empresas, né, elas pedem para que o colaborador faça esse curso novamente, faça uma reciclagem. Mas que fique bem claro, a reciclagem é para o NR10, né? Não, não fala nada do CEP. Mas assim, é aquele manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? E o pessoal da segurança do trabalho, né? Vocês podem achar que eles são preocupados demais, mas assim, depois que eu fiz a pós de segurança do trabalho, eu vi que não é uma paranoia, pessoal. A segurança do trabalho, ela tem que ser observada, porque senão você nem começa a trabalhar. Você não tem práticas de segurança, seja comportamental, ou seja, seja uma prática sua, pessoal própria, seja uma prática motivada pela empresa, né? Uma instrução técnica, você vai fazer uma tarefa, né? Abrir uma chave fusível, desenergizar um circuito, né? Usar 5 regras de ouro. Todos esse comportamento é um comportamento técnico que você treina ele e repete ele várias vezes quando está desempenhando sua função, beleza?
Tem um são 18 itens, tá? O anexo 2 ele fala sobre áreas de risco, né, e zona controlada. O que que é isso, professor? Sendo assim bem sucinto, esse aqui, o vermelhinho aqui, pessoal, é o ponto energizado, tá? O que seria o ponto energizado? É como se eu tivesse um fio, né? Um fio saindo, tá vendo aqui, ó, o fio tá saindo da minha mão aqui, ó, e entrando para a tela de vocês, né? Então, esse ponto aqui é o ponto energizado. Eu estou vendo a seção transversal do cabo. Em volta desse cabo, lembra lá de eletricidade, a regra, vou até aumentar, vou até parar o compartilhamento aqui, ó. Vou, lembra lá a regra da mão direita? O dedão é o quê? A corrente elétrica, o sentido da corrente elétrica. Os outros dedos aqui, ó, é o campo, a densidade de campo eletromagnético em volta do cabo. Então, esse ponto, agora vamos voltar para a tela aqui, ó. Agora, esse ponto aqui, né, o PE, o ponto energizado, é esse condutor aí entrando no papel aqui, né, entrando aqui no desenho, e o raio de risco seria a abrangência do campo eletromagnético em volta desse raio, tá? Daí, ó, eles colocam aqui uma tabela, né? Só para vocês terem uma ideia, por exemplo, baixa tensão alternada, né? É até 1000, né? Então, 1000 volts, né? Você tem um raio de risco de 20 centímetros ou 0,2 metros. Mas é assim, pessoal, tá falando até 1000. Nós sabemos que o monofásico nosso aqui é 220. Então, o raio de risco seria bem menor. 220 volts, 127. Dá praticamente, pessoal, se você for fazer uma proporção, aí, dá praticamente aqui a superfície, né, externa do condutor que está dentro do cabo, da proteção aqui, tá? Por exemplo, a rede 13.8 ela tá por aqui, ó. Na verdade, o cabo individual da 13.8 ele tem na faixa de 7.965. Então, ele está entre 6 e 10. Então, um cabo da 13.8 que tem 7.900 volts, ele tem cerca de 35 centímetros de raio de risco. Ou seja, esse raio de risco é a abrangência do campo eletromagnético. Aqui na NR10 não fala, ó, não fique próximo de circuitos, né? Ou não faça manutenção com adornos, ó, que o relógio aqui, ó, metálico aqui, né? Anel, correntinha, né? Nada metálico próximo da rede elétrica. Então a tabela aqui, né? Do anexo 2 aqui ele justamente ele explica essa relação aqui. Quanto maior o nível de tensão, ó, uma rede na casa de 700 kV-ampere, né? Kilovolt-ampere não, desculpa, kilovolt. Nível de tensão. Só o raio de risco, ele tem cerca de 5,20 m. Não é à toa, pessoal. Quer ver, ó? Deixa eu... Vou pegar aqui emprestado aqui, ó. Se eu não me engano, é a matéria de. Só pegar aqui uma linha de transmissão. Acho que é a instalação do CEP mesmo. Aqui, ó, deixa eu pegar aqui esse desenho aqui da matéria de instalação do CEP.
Eu peguei aqui alguns desenhos de torre. Ó, aqui, ó, essa aqui é uma torre de circuito único, né? Fases A, B e C, né? Tem ela nessa arquitetura aqui, onde uma das fases ela fica do outro lado, tem outra que essa treliça aqui ela fica um pouco mais para baixo, ela fica só de um lado, ó. Deixa eu ver se eu tenho um modelo dela aqui. Não, não tem. Mas tem umas que só fica só de um lado. Tem outras que é circuito. Esse aqui é um circuito único. Esse aqui é um circuito duplo. Tem circuito único desse jeito aqui, ó. Só tem um lado deles que tem as fases A, B e C. Então, que é A, B e C, A, B e C, né? Tudo uma em cima da outra. Tem essa aqui, circuito único, A, B e C. Tem essa aqui também, circuito único A, B e C, né? Eu deixei até de propósito aqui, ó, tá vendo? Ó, essa de 700 aqui, vamos supor que essa fosse uma de 700 aqui, né? Não é o caso. Eu tirei até de um livro aqui, ó, um livro muito bom aqui de sistema elétrico potência. Vocês estão vendo aqui, o azulzinho é o raio de risco, né? Então, eu tenho que ter no projeto, por isso que, né, eu sempre bato na tecla aí quando a gente estiver lá na matéria de sistema elétrico potência, o projeto, né, o projeto elétrico de um sistema elétrico, por exemplo, no nível de linha de transmissão, ele também do nível de distribuição, ele é pautado, né, em método geométrico. Como assim, professor? É distâncias. O raio, o condutor, ele não tem um formato cilíndrico, então eu vou ter um campo eletromagnético em volta, também no mesmo formato que o condutor, em um formato cilíndrico. Então, esse projeto aqui, ó, esse vão aqui, ó, tá vendo o vão da fase do meio aqui, né, a fase B? Ele tem que ter acima, né, acima de 5,20 m de raio de risco e acima, né, isso só o raio, né, e pegando o diâmetro aí, né, dá 10,40 m, né, isso só de diâmetro de risco. Agora, o da zona controlada, por exemplo, se o eletricista estiver aqui, ó, dentro do raio da zona controlada, ele não vai sofrer os efeitos do campo eletromagnético. Porém, ele, ele é autorizado a estar nessa posição aqui quando ele está fazendo uma manutenção ou então ele está fazendo uma manobra, né, sobre a ordem de uma OS, né, de uma ordem de serviço. Então ele vai estar de plantão, vai estar com uma ordem de serviço na mão, ele tem um treinamento, né, por exemplo, eletricista de linha viva de distribuição, né, o treinamento, a OS, né, e ele vai poder estar aqui no raio da zona controlada, por exemplo, utilizando o método à distância. Ele vai estar aqui ajudando o colega dele com o bastão isolado, enquanto o colega dele estiver aqui na fase, no método ao potencial, né? Vai estar dentro do raio de risco, só que ele vai estar apenas no potencial da fase B. Então, esses diâmetros aqui, aí o projeto, né? Ele tem que ter acima, ó, esse vão aqui, ó, dessa treliça até essa outra aqui, ó, tem que ter uma distância maior que 7,20 m. Então, já pelo nível de tensão, né, se fosse, né, na casa aí entre 500, né, 480 e 700, né, a de 500 está aqui também, né, ele tem que ter esses parâmetros, né, para poder o cabo ser realmente condutor, ele ser sustentado por uma cadeia de isoladores aqui, né, tem um cabo de terra e por aí vai, né. Vou voltar lá. Se eu não me engano, acho que eu nem mostrei na aula passada. Nós temos o glossário também, que ele explica os termos, né? Os termos. Eu não sei o que que é alta tensão, professor. Beleza.
Olha, tensão superior a 1000 volts em corrente alternada. Lembra que eu mostrei lá, aqui, ó, agora há pouco aqui, ó, falei que a baixa tensão, ó, é menor que 1000 volts. Então, ela vai ser, ó, superior, ou seja, acima de 1000 volts, né? Qualquer tensão acima de 1000 volts e em corrente alternada, né? E qualquer tensão acima de 1500 volts em corrente contínua. Esse seria a alta tensão. A MT, a média tensão, eles não colocaram aqui. Deixa eu ver se tem. Tem baixa, extra baixa tensão, não. Média tensão, ela, pessoal, é relativamente nova. A média tensão, ela tá entre os 1000 volts, né, superior a 1000 volts, até 32,6 kV. Então, a média tensão, a famosa 13,8, a 34,5 kV que a gente vê aí, alimentando a nossa rede de distribuição, é chamada de média tensão. É relativamente nova, viu? Assim, esse termo aqui, é tanto que nos programas aí, né, de projeto elétrico das concessionárias, o pessoal ainda coloca a média tensão como AT, como alta tensão, tá? Porque assim, se eu for ser preciosista, ela é alta tensão, ela não é acima de 1000 volts? Então ela é alta, não deixa de ser alta tensão, mas aí a rede de distribuição o pessoal chama geralmente de média tensão. Então tem esses termos aqui, né, explicando na norma aqui, né? Lembrando aqui, ó, que o manual de auxílio, nós temos os termos aqui. Como a gente teve, não deu de falar desse manual aqui na instalação predial, eu vou ver se eu falo um pouco dele aqui, ó. Mas não agora, já vamos fazer já a análise aqui da primeira atividade, tá? Aí, por exemplo, aqui, ó, o item 10.2.4, ó. Assim como a norma, né, ele tem o item, né, o, o 10.2.4, né? E para cada item, ele tem um comentário do profissional, né? O do contratado lá do Ministério do Trabalho e Emprego, né? Provavelmente, né? Ele pode ser também engenheiro de segurança do trabalho, mas assim, a exigência é que ele seja um engenheiro eletricista para ele poder o quê? Né? Já que ele, né, que ele é o técnico com mais conhecimento da área, né? Ele é o ponto alto aí, né? O engenheiro aí de cada categoria. Então, ele que vai tecer comentários, né? O que tem experiência e falar sobre essa exigência aqui, né? Lembra que eu falei lá nas aulas extras lá da instalação predial, né? Sobre o prontuário das instalações elétricas. Então, aqui é para ele gerar e dar um esclarecimento maior. Porque se você só ler aqui, pessoal, assim como o pessoal aí da área jurídica fala, né, ela cabe muitas interpretações. Mas nada melhor do que um profissional aí da área com experiência, né, para ele poder comentar e falar o que que é isso. Então, se você quiser saber uma particularidade, né, da norma do trabalho. Isso acontece para a NR 35, trabalho em altura. Várias NRs existe um manual, né, de comentários, né, falando, né, os profissionais e da área, né, que tem conhecimento, falando sobre eles. Não são todas as NRs que têm esse manual, né? Mas as que mais carecem, né, desse esclarecimento, geralmente eles têm. Quando não tem, provavelmente já está na pauta das reuniões, né, para fazer essa devida atualização, tá? Agora, vamos lá.
fazer a análise agora da situação SAP 1, atividade 1. A aula passada foi o questionário, né? Já criar nossa pasta de atividades aqui. E a descrição e a folha em si. E, pessoal, já elaborei aqui uma análise aqui da atividade 1, mas eu vou aproveitar aqui, inicialmente, estão vendo que tem o modelo de relatório. Isso para cada empresa, pessoal, ela vai ter um formato aí diferente, né? Com marca d'água, um jeito aqui particular de você fazer assinar ele. Mas, assim, independente do modelo, né? Você tem o local onde você vai fazer a sua assinatura aqui, né? O seu nome, a introdução, né? Sobre esse relatório aqui de acidente, né? É o CAT, né? O comunicado de acidente de trabalho, né? Geralmente, quando ocorre, né, um acidente ou um incidente, né? Ou seja, o incidente é aquele o quase acidente, bateu na trave, né? Não aconteceu por pouco. Ah, por que que esse acidente aconteceu? Aí você faz o relatório, né? Esse incidente aconteceu. Ah, teve uma falha, por exemplo, na chave de fim de curso, né? Eu tenho ali uma linha de produção e tem lá a placa falando, né? Favor não, né, não ultrapassar aqui linha de produção. Você tem um braço robótico ali girando em alta velocidade, com um ponteiro aí fazendo ponteamento aí de solda, né? Solda automotiva, por exemplo, né? Ou seja, ele tem todo aquele espaço ali calculado, ponteando as chapas ali para, né, para finalizar a carenagem, para ir para o próximo passo. Então, existe a delimitação, né? Geralmente, o pessoal coloca em amarelo ali em volta, né? E aí você só deve andar, né, nos vãos ali e não deve adentrar dentro dessa área. Aí vamos supor que alguém, por acidente, né, passou o braço, né, dessa área delimitada e a chave de fim de curso não foi acionada. E aí o robô girou e meteu um Haneku na orelha do cidadão e ele caiu no chão, né? Aí caiu lá no chão, né? Tai Robocop, né? Lembra lá o Sagat aí? Caiu no chão, só levou um pescotapa, né? Mas não, né, não teve, não quebrou clavícula, não aconteceu, né? Só ficou meio, né, a moral aí abalada, né? Então, você vai fazer um relatório, né, uma CAT aí. Esse relatório vai ser sobre esse quase acidente. O que que motivou, o que que aconteceu ali, e no final das contas, né, você vai chegar à conclusão que a chave de fim de curso que deveria proteger, né, na hora que ele passou a mão ali no o braço, naquela zona delimitada ali, né, ele ficou exposto ao risco, o braço robótico ele teria que ter parado, né, ali teria que desacionado ali, soado um alarme, né, e tal. Mas assim, graças a Deus não aconteceu, né? É nada mais grave, né? Ele só tomou uma porrada ali, mas poderia ter acontecido. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer, né? O pessoal vai ler esse relatório
e imediatamente já vão acionar o pessoal da manutenção para poder trocar essa chave de fim de curso, ver se tem mais algum sistema ali integrado ali que tem uma falha, tá? Basicamente é isso. Então você vai ter introdução, né, explicando sobre, inclusive tá até aqui de azul aqui, né? Ó, introduzir o que será apresentado ao longo do relatório, descrever a função do relatório, descrever as causas imediatas e básicas desse acidente, a norma aplicada, né, com as causas listadas do acidente, né, as causas do acidente relacionadas ao choque elétrico, né, e por aí vai. Então, você vai ler, né, esse esse relato aqui, né, desse acidente e vai gerar o relatório, tá? Para gente ser mais dinâmico aqui, ó, eu elaborei um aqui baseado, né? Você vai pôr seu nome aqui, né? Não coloquei, deixa eu só. Oi, professor. Pablo. E coloque seu nome aí, né? Então, introdução. Este relatório apresenta as causas de acidentes contidos no texto da atividade 1, né, no contexto 1, né? Objetivo: investigar minuciosamente. Isso aqui foi eu que escrevi, né? Você pode pôr investigar diligentemente, né? Ou seja, com observando, né, cada aspecto. Esse diligentemente é um termo aí jurídico. Ser diligente, né? É verificar tudo passo a passo. Então, eu coloquei aqui, investigar minuciosamente as causas do acidente descrita no texto da atividade 1, né? Visando as causas relacionadas ao trabalho e as causas de origem elétrica, né? O que que ele fez no trabalho que causou esse acidente, né? E desse trabalho aí, o que que causou o choque elétrico, né? Então, a causa imediata, né? Ó, ato inseguro, né? Falta de análise preliminar de risco. Então, vocês vão ver aqui, ó, os eletricistas Pedro e João, né, da empresa Móveis Novos, foram chamados pelo seu chefe Arthur para realizar um serviço de troca de cabos para motobomba submersa, uma bomba afogada, em um matagal na região externa da empresa, ou seja, é uma parte externa da empresa, né? Então, provavelmente ele é um poço artesiano, né, que fica nesse matagal aí da empresa, né? Então deve ter folhas, e tal. É um local ermo, né? Não é um local seguro, um local aí onde pessoas, né, transeuntes aí, né? Não só o BA, por exemplo, se eles são eletricistas, então eles são BA4, né? O BA4 é o código que a gente vê lá na lá na NBR 5410 e na 14039, falando que o BA4 são pessoas advertidas. Quer dizer o quê? São pessoas com o nível mínimo e suficiente, né, de informação para se proteger da energia elétrica. No caso, o eletricista, né, em geral, o predial, o industrial, o de redes, o de linha viva, eles têm o curso de capacitação, né? E esse curso de capacitação, o próprio nome já diz, os capacita a ter informações mínimas, né, sobre, né, os riscos da eletricidade, como se proteger. Já o BA5, né, no caso são vocês aí, eletrotécnicos, e eu aqui, engenheiro eletricista, né? Ou seja, pessoas com nível maior de conhecimento, né? Que inclusive pode até ministrar treinamento sobre isso, né? Então, naquele dia estava muito seco e a temperatura muito alta. A orientação informada pelo chefe foi que o serviço deveria ser feito o mais rápido possível, pois parte da empresa sofria de falta d'água, né? Então aconteceu um problema aí na bomba de recalque. Os eletricistas João e Pedro, sob a pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho, principalmente com relação à segurança. Então é isso, isso é o que eu chamei aqui de ato inseguro, falta de análise preliminar de risco. Então eles foram na loucura, né? Ó. Eles, né, não se prepararam, né? Provavelmente pegaram uma chavezinha
né, uma chave de fenda ali e foram, né? Não pegaram o EPI, né, equipamento de proteção individual, luva. Provavelmente, como eles trabalham nessa função, talvez eles estavam usando calçado de segurança, né? Mas se prepararam ao mínimo, né? Ao mínimo de materiais e ferramentas e foram lá realizar o serviço. Aproximava-se do final do turno de trabalho e era fim de tarde e o local não era iluminado, ou seja, ainda escuro ainda, né? E o final do turno, essa informação aqui, ela é interessante porque nas estatísticas e de acidentes de segurança e na parte de trabalho, né? Os acidentes acontecem na maioria das vezes próximo ao horário do almoço, né? O horário do intervalo ir para o almoço e próximo ao horário de ir embora, né? Então, esses acidentes ocorrem, né? Porque as pessoas ficam dispersas. Ah, eu quero ir embora. Ah, eu quero chegar logo em casa. E aí, quero almoçar logo, né? E aí que ele esquece, né? O cérebro desliga e aí acontece o acidente, né? E eles também estavam pressionados aí pelo chefe também. Chegando ao local de trabalho, né? Logo verificaram que os cabos que alimentavam a bomba foram serrados e furtados. Então foi furto de cabo, né? Então, ó, falta de análise preliminar de risco, né? Eu coloquei entre aspas aqui, ó, os eletricistas João e Pedro, sob pressão do chefe, não se prepararam para realizar o trabalho. Outro item aqui que configura um ato inseguro, falta de EPI, né? Olha, ó, percebendo a agonia do colega quando ele começou a tomar choque, ó, vai estar mais aqui para frente, socorreu com alguns materiais isolantes que se encontravam no local. Ele pegou uma camiseta lá, né? Então, outro fato que indica um ato inseguro, um ato pessoal inseguro. Utilização de fita guia de aço. Então, eles utilizaram um cabo guia de aço, e esse cabo de guia de aço foi energizado com a ponta energizada do condutor que foi cortado, que foi serrado. Não desenergizar o circuito da motobomba. Existe o processo de desenergização de circuito, né? Em que você desliga, você trava o circuito, depois você testa para ver se realmente foi desligado. Você faz um aterramento funcional ali, aterramento temporário, né? E daí, aí sim, você vê que está desenergizado, aí você vai lá e bota a mão, né? Lógico, portando um EPI e um EPC, né? Então, isso não aconteceu. Condição, agora o que configura condição insegura? Os cabos cortados, energizados e aparente dentro da caixa de passagem. Então, as pontas cerradas aí, ó, no momento do acidente eram, né, de 380 volts, né? Tinha cabo fase-fase, né? Na verdade, se o circuito era 127, aqui não fala, né? A tensão entre os três cabos aí daria 380. Se fosse 220 monofásico, né? Aí daria muito mais, daria 660 volts aí, né? Caixa de passagem de cabos elétricos com folha seca. A caixa de passagem, pessoal, estava cheio de folha seca. Por isso que na hora que ele começou, que ele retirou o colega dele, fez o processo lá, o RCP, né? A ressuscitação lá. Geralmente esses locais que não são dentro da empresa, né? Era um local ali externo, né? Um matagal onde ficava o poço artesiano, né? Que alimentava ali a caixa d'água. Provavelmente era uma caixa d'água tipo taça, né? Dessa empresa aí, né? Então geralmente a caixa de passagem, a tampa da caixa de passagem de inspeção de aterramento também, se ela for metálica, o povo rouba mesmo, né? Fica lá só a haste tipo cantoneira, né? Exposta, né? E aí as folhas secas, né? Ali e choque elétrico, corrente elétrica, o início de um incêndio, né? Então, causa básica, atitude imprópria, né? Então, negligência barra imprudência, hábito impróprio, né? Significa,
né? Negligência barra imprudência, falta de planejamento, né? São as características aí na verdade, não é nem de negligência, é de imprudência. A diferença aí, se você for pegar ao pé da letra, né? O que que é negligência e imprudência? Imprudência, pessoal, é quando você não pensa direito, por exemplo, você está apressado para chegar a algum local e você fura um sinal vermelho ali. Aquela pressa ali, aquela pressão é tanta que você fura o sinal vermelho. Se você fura o sinal vermelho, né, alguém que está com o sinal verde estaria passando vai provocar um acidente. Então você foi o quê? Negligente, você não raciocinou direito. Você não colocou seu tic-teco para funcionar. Agora a imprudência não. A imprudência, você está ali calmo, está de boa. Ah, não, eu gosto de chegar no cinema mais cedo. Aí você, o rei, né, o rei do pedaço aí, né? Você é o único, você é a última bolacha do pacote, né? Você é o único no universo, né? Todos têm que falar amém, chefinho, né? Então, essa é uma atitude negligente. Você ser extremamente egoísta, achar que só você tem direitos, né? É por isso que os acidentes acontecem, pessoal. É por isso que no trânsito, por exemplo, né, as pessoas sabem que tem que parar no sinal vermelho, sabe o horário, né? Existe um horário que você pode furar esse sinal. Mesmo nesse horário, você tem que reduzir, olhar com atenção e passar o sinal. Não é passar como se houvesse amanhã. Porque se você pensa dessa forma, a outra pessoa pode pensar da mesma forma. E é aí que os acidentes acontecem, tá? Lembra que na aula passada, a causa principal de acidente, né, é você negligenciar, ou seja, você não obedecer qualquer regra de segurança, tá? Então, a norma que se aplica a NR10, aí o que que eu fiz? Peguei os itens aqui, ó, desde os 2.1, ó, medidas de controle, ó. Peguei, ó, 2.1, ó, pulei pro 2.8 aqui, ó. Devem ser previstas e adotadas prioritariamente medidas de proteção coletiva aplicada, né? Tem que ter um procedimento, né, que é o processo de desenergização. Então eu fiz uma coletânea aqui, ó, os itens 2.9 também, ó, quando eu falo 2, eu já estou contando com 10, né? O 10.11, o 10.7. Então, eu peguei toda a coleção de itens aqui, ó. Causa do acidente relacionado ao choque elétrico, né? O eletricista José se envolveu em choque elétrico dinâmico quando o cabo guia foi energizado. Os possíveis efeitos foram contração muscular, parada cardiorrespiratória, que isso foi o que aconteceu, né? O colega dele teve que fazer ressuscitação, né? Parada cardíaca, queimadura de primeiro grau, causa de origem elétrica, né? Do acidente, né? Direta, né? Porque ele entrou em contato, o cabo guia entrou em contato com o circuito energizado, que por sua vez energizou o cabo guia e energizou ele, né? Contato direto. Então a norma, né? Que é aplicada ao choque elétrico aqui, né? E quando fala a norma, né, o item principal, pessoal, é esse item aqui, o 10.5.1, né, que fala sobre o processo de desenergização, ó, segurança em instalações elétricas desenergizadas. Aqui está o compilado das 5 regras de ouro. Então, nesse item aqui, eu coloquei, ó, seccionamento, impedimento de reenergização, constatação da ausência de tensão, né, instalação do aterramento temporário. Esse aqui, proteger os elementos energizados, aí depende do que você faz. Por exemplo, se você é um eletricista de rede, você está ligando um ramal aéreo, você, você não desenergiza o circuito, aí você vai proteger. Se não, você já pula para o passo, o F aqui, né? A linha F, instalação da sinalização e impedimento de energização. Então, coloquei aqui, esse aqui são as 5 regras de ouro, né? Que tem 6 itens, né? Mas o E aqui, só em alguns casos, tá bom?
Então é isso, pessoal. Essa aqui foi a análise aí da atividade, né, da, da atividade um, né? Próxima aula, vamos falar, né, da análise aí da atividade 2.1, né? E na última aí a gente fala da 2.2, beleza? Então é isso, pessoal. Vou parar nosso compartilhamento aqui, já deixar renderizando e a gente se vê aí na próxima aula.